Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Olá, amigas e amigos. Começamos agora o programa Visão Espírita, sempre com a intenção de prolongar os nossos laços de fraternidade, de amor e de solidariedade. E hoje nós trazemos uma convidada muito especial ao nosso programa, a oradora e pesquisadora espírita Leda Marques Biguetti, para falar com a gente sobre o tema As Mulheres do Novo Testamento. Leda, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês e principalmente para podermos estudar juntos, né? Para a gente começar essa contextualização, né? Lembrando que dia 8 de março é o Dia das Mulheres, né? O Dia Internacional da Mulher. Conta para a gente um pouquinho sobre essa data. Então, veja bem, é muito interessante se nós nos colocarmos dentro de um segmento histórico. Então, como era a vida das mulheres, mais ou menos lá no final do século XIX? Era horrível. Elas trabalhavam de 15 horas a mais por dia, inclusive as crianças também eram empregadas. Então, em maio de 1908, elas se reúnem pela primeira vez, mais ou menos 1.500 mulheres, e marcaram, então, e ficou marcado esse dia de reivindicações como o primeiro dia nacional, porque foi lá nos Estados Unidos, das mulheres. No ano seguinte, o Partido Socialista entrou e oficializou a data, e nesse momento ele reuniu mais de 30 mil mulheres que reivindicavam os seus direitos, e houve uma greve têxtil muito grande, acabando por fechar 500 fábricas. As reuniões foram acontecendo nos anos seguintes, até que na Dinamarca definiu-se que iria haver uma data anual para que as mulheres se reunissem. Aí surge 14/18, a Primeira Guerra Mundial. E houve protestos de todas as formas, e as mulheres tiveram muitos dos seus direitos, quase que as reivindicações todas foram deixadas de lado, mas em 1917, uma reunião que elas tiveram e que ficou conhecida como Pão e Paz, elas se reuniram e aí realmente decidiram que haveria um dia internacional pela luta dos direitos das mulheres. E praticamente, veja, isso começa em 1908, e nós estamos em 2021. E essas reuniões vão se processando. 20 anos depois, a ONU dá uma aceitada, digamos assim, afirmando a igualdade de direitos entre homens e mulheres, e o movimento, então, ganha corpo, e em março de 77, 8 de março de 1877, é definido o dia 8 de março como o dia as Nações Unidas aceita, como o Dia Internacional das Mulheres. No Brasil, isso demorou um pouquinho para chegar, e os anarquistas ajudaram muito, mas eles tinham uma ideia altamente diferenciada, porque eles queriam toda a cessação dos direitos políticos, é uma luta histórica, tudo mais, mas eles baseavam-se na proposta de vivência moral de cada indivíduo, que, na realidade, não foi conseguido. Aí,
sob intensas contestações. Em 1932, as mulheres conseguem que se insira com a conquista ao direito do voto, que se insira na Constituição promulgada pelo presidente Getúlio Vargas, o reconhecimento, então, do Dia Internacional das Mulheres, também aqui no Brasil. Então, daí para frente, começaram a haver os diálogos entre o feminismo, não com a caracterização vulgar que foi dada ao termo, mas o feminismo como uma época de reivindicações para trabalhos iguais, salários iguais, respeito, direito às funções diferenciadas, mas com direitos iguais. Então, essas lembranças todas, elas são, no dia 8 de março, se reúnem bastantes no mundo todo para avaliar o que já foi feito, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado e, principalmente, que não haja retrocessos. E uma das grandes lutas atuais é contra a violência, e outra das coisas que foi muito interessante aqui no Brasil foi o Conselho Estadual de Cidadania das Mulheres e a criação da Delegacia Especializada aos Direitos das Mulheres, que faz parte dessas conquistas da data de 8 de março. Então, hoje a luta continua, principalmente uma preocupação muito grande contra a violência e o trabalho infantil. Então, o dia 8 de março é um dia muito importante, porque ele realmente avalia todo esse despotismo, por assim dizer, que houve em relação às mulheres e que vem de um processo muito interessante. Então, esse seria, assim, num passar bem rápido, o histórico do Dia Internacional das Mulheres. Não sei se você teria mais alguma coisa para colocar. Eu queria que você falasse um pouco desse processo anterior também, porque a gente sabe que antes da gente entrar no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente também tem algumas questões ali que precisam ser faladas sobre as mulheres, né? Nossa, Marina, mas isso é terrível. E eu tenho me encantado, porque o que tem de livros de pesquisadores, de estudiosos, analisando o Velho Testamento, justamente nessa procura de onde começou esse desvirtuamento do valor da mulher, como seres tão diferentes entre o homem e a mulher. E esses pesquisadores, então, e é daí que nós vamos entender o convívio de Jesus e o tema que você quer. Então, eles remetem esses estudos à época da criação e refletem que a mulher, nesse processo da criação, na casa espírita, isso é terrível, porque não é tocado. A mulher não foi objeto da criação de Deus. E Deus, vendo que o homem se sentia só, e isso é o estudo dos pesquisadores sobre o constante no Velho Testamento. O homem se sentia só entre os animais, ele corrige o seu erro e completa a sua obra criando Eva, com a função de entreter e ajudar o homem. Para isso, o Deus não usa de leis biológicas. Ele mergulha Adão num sono e tira dele uma costela e faz a mulher. Então, mas ela é avaliada como corruptora do homem, porque ela desvia o homem dos caminhos que Deus lhe havia proposto, e aí ela recebe o maior castigo. Eles são expulsos, olha o Deus, expulsa-os de toda aquela maravilha criada e diz a ela que ela iria, imagina só, dará à luz através de processos de dor, que é uma coisa lógica e natural.
naquela época não havia anestesia, e que ela seria subserviente ao homem. Ele a dominaria. E então esse domínio, ele se exerceu de uma forma tão intensa que a mulher foi se limitando cada vez mais, e aceitando essa dependência dele por duas situações muito importantes. Ela era propriedade dele. Então, ela não tinha para onde ir. E depois, pelo amor aos filhos. Então, ela foi aceitando. E é assim que começa o papel da mulher na era cristã. Dentro dessas reflexões todas, e que, então, a Bíblia consta lá, tem os termos todos, você estará sujeita sob o domínio do homem, e é muito interessante, somando-se tudo isso, que o Deus, então, é apresentado como homem. Hoje, há literaturas que até são chocantes, porque elas se referem a Deus, ele/ela. Certo? Então, é alguma coisa assim muito interessante e lembra, então, exatamente a função de homem e de mulher é de interação e não de subserviência ou de domínio de um sobre o outro. Então, a gente fala assim, mas então a gente deve abolir a Bíblia? Não, de forma nenhuma. Ela é um livro histórico que exatamente nos deixa conhecer os costumes, como se agia, como se pensava naquela época. Então, esse conhecimento histórico é importantíssimo, né? E ao se deparar, então, com esse passado, nós começamos a entender. O homem foi criado dentro dessa mentalidade, onde a sua função era única e exclusivamente de procriador e de responsável por alimentar e manter a família, ele tinha posse total, inclusive com direito à morte, caso não fosse obedecido, né? Então, ele seguiu esse pensamento, foi introjetado nele com muita tranquilidade no seu íntimo, e para ele não estava fazendo nada demais, e as mulheres aceitavam. Isso os filósofos também, que nós vamos ver Aristóteles no século IV, ele diz, com toda a grandiosidade desse homem, que a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. Platão dizia que todo homem covarde, numa próxima encarnação, renasceria como mulher. Olhem só que absurdo. E Péricles, que teve um século com o nome dele, o século de Péricles, ele dizia que mulheres, homens e escravos são seres abjetos que não poderiam participar da democracia de forma nenhuma. Então, veja como é que a mulher iria ter voz nesse tempo. Então, nós começamos a perceber os resquícios que nós encontramos lá no início, quando nós começamos a ver as mulheres reivindicando a jornada de trabalho, que era de 15 horas. Vem todo um desenrolar de costumes, de hábitos, que foram, assim, muito intensos na vida de todos. Então, esse discurso masculino, ele não se altera. Essa visão machista, sentida, e ver como é interessante o quanto ainda nós conservamos dessas ideias, de que o homem é capaz, de que o homem pode, de que o homem... Então, a luta não é nesse sentido de briga, de jeito nenhum, é de entendimento e interação harmônica das potencialidades, onde um ajuda o outro a crescer, né? Então, nessa cultura aí, a mulher realmente não mereceu ou não teve nenhum respeito. Ela se anulou por amor aos filhos e por
para ter alguma coisa que comer, qualquer coisa assim, porque ela não podia voltar para a casa dos pais, ela não tinha para onde ir, e uma mulher que fosse rejeitada, ela era simplesmente estigmatizada. Então, veja bem como as coisas aconteceram. Até a chamada anunciação, esses pesquisadores trabalham com ela como apareceu um anjo. E esse anjo usa as palavras todas no imperativo. Serás mãe, darás à luz, porás o nome de... E a mulher, então, é mostrada ajoelhada, com os olhos voltados para o céu, e em sinal de subsistência, e exclamando, eis aqui a tua escrava, certo? Então, esses aspectos todos afirmam o império masculino. Inclusive, os homens daquela época usam o argumento de que Jesus também havia nascido um homem. E isso justificava o privilégio do sacerdócio, porque ele não havia escolhido nenhuma mulher para fazer parte dos 12. Então, o primeiro argumento tem razão de ser, porque as mulheres não sabiam ler, as mulheres não participavam da sinagoga, das discussões, dos ensinos, só os homens. Nessa parte até que é possível, certo? Elas não podiam aparecer em público. Mas esses elementos, então, são importantes? Eles até podem ser, mas nós vamos encontrar em Jesus, ele, no meio de toda aquela multidão, ele cria alguma coisa muito bonita, que se chama o discipulado dos iguais. É um choque. Esse termo é encontrado nos evangelhos e nos atos, o discipulado dos iguais, onde ele convocava homens e mulheres para estarem com eles, para serem seus discípulos, no sentido discípulo de ser de levar aonde estivessem as mensagens que ele ensinava. Olha que coisa bonita. E como é certo. Assim, totalmente casado com essa ideia que o Livro dos Espíritos traz para a gente, né? Lá na questão 220. Exatamente. Olha quanta coisa vai ter. É isso aí. E exatamente. Então, esse discipulado dos iguais era um processo dinâmico, onde o que você aprendia com Jesus, no núcleo, no meio, no lugar onde você fosse, você vivenciaria e estaria divulgando a mensagem do mestre, né? Então, a doutrina espírita ainda faz uma outra reflexão, que pela palingenia, pela lei da reencarnação, não existe essa diferenciação, porque o espírito pode renascer, ou como homem ou como mulher, porque não tem essa especificidade de função, mas sim é do crescimento, da igualdade, de tudo mais, né? Então, veja bem, só após esse rápido raciocínio nessas ideias aí, que são assim bem rápidas, mas dá para a gente já ver um panorama de que não é que o homem é mau, é que ele já foi, desde o início, introjetado nessas ideias de superioridade e de inferioridade. E a mulher foi se anulando exatamente, cada vez mais, né? Então, só após assim, essa passada bem rápida, é que a gente poderia abordar as mulheres da vida de Jesus, se você concorda. Concordo. A gente precisa entender toda essa lógica, né, de onde Jesus estava vivendo, né? E com certeza. Como que a gente enxerga, então, pensando em tudo isso, como que a gente enxerga essas presenças femininas? Que presenças femininas são essas na vida de Jesus? Exatamente. Nós vamos ver que ele esteve sempre rodeado, como ele pregava o discipulado dos iguais, ele não fazia restrição. Havia homens... Maria, né? Que já e as mulheres sempre junto com ele.
E nós teríamos que, como mulheres importantíssimas na vida de Jesus, nós não poderíamos deixar de lembrar de Maria, que é toda também colocada dentro dessa ideia do criacionismo, da escrava, de tudo mais. E, na realidade, a história de Maria, Lucas, veja bem, Lucas a apresenta, e ele escreveu no fim do século I, ele a apresenta como precursora de Jesus, na mesma linha de importância e compreensão do precursor. E ele também detalha a respeito de Maria na vida de Jesus, e para reencarnar na Terra, Maria, e aí Emmanuel conta isso muito bem no livro Caminho da Luz, e ele fala do preparo de Maria para adentrar aos fluidos espirituais da Terra, e o preparo, ele diz que foi um preparo de 2000 anos, 2000 anos da vida espiritual, da vida nossa, não sabemos. Um espírito elevadíssimo. E nós podemos concluir que sim, seria, porque como ela poderia abrigar o perispírito de Jesus, se não fosse um espírito evoluidíssimo, certo? Então, Maria é vista justamente dentro de um processo muito bonito, de alguém altamente evoluída, que aceita, junto com todos os outros que a precederam e que vieram juntos, para um ambiente estar preparado para receber Jesus, né? E ele diz assim, Emmanuel ainda diz, e é textual, que ela era uma personalidade sublimada. Olha que coisa bonita, né? E conta, e eu vou ler, porque é muito bonito, que quando chegou a época da vinda do Cristo, os seres angélicos do sistema solar se movimentaram nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Escolhem os instrutores e os precursores imediatos, que seriam os auxiliares divinos, e todos se prontificaram a exercer a sua missão conforme os planejamentos, necessidades e especificações do alto. Então, aprendemos com Emmanuel, e com o Anuário Espírita também tem uma matéria muito interessante sobre Notícias da Mãe de Jesus, onde ele fala desse espírito evoluidíssimo, onde que se prepara, estava pronto para receber nos seus braços o emissário de Deus. Então, só por esses detalhes e o que a gente estuda da doutrina espírita, a gente vê que realmente procede. Né? Então, Maria conduziria os passos de Jesus até que pessoalmente ele pudesse conduzir a humanidade nos passos do amor. Então, ela é um agente incontestável na vida de Jesus. Então, a missão de Maria começa no plano espiritual, quando ela aceita fazer parte da equipe de Jesus. Ela renasce filha de pais judeus, Joaquim e Ana, que estavam também todos dentro desse processo, torna-se noiva de José, que era um carpinteiro da dinastia de Davi, e em contínuo, exatamente, processam-se as situações como se fossem as situações normais de um casal na vida daquele povo, certo? E aí, então, depois que Jesus nasce, a gente tem também essa presença, por exemplo, de Maria Madalena e de alguns exemplos, né? Que a gente... Maria Madalena é um caso interessantíssimo, porque ela foi, ao menos até onde eu me lembro das coisas, Maria Madalena foi nos apresentada como uma mulher de vida irregular, uma mulher de uma vida muito, muito, muito conturbada. E esses estudiosos
fazem constar que não existe em nenhum livro do Novo Testamento, nem nos evangelhos apócrifos, nada que vá contra a honra moral de Maria, certo? E diz sim, veja como é interessante, a imagem dela, isso é muito bonito, que era sempre apresentada como uma pecadora arrependida, sei lá o quê, ela é conhecida hoje na Igreja Católica Romana como a apóstola dos apóstolos. E quem faz essa recuperação e destaca essa importância dela foi o Papa atual, o Papa Francisco, que a eleva na liturgia católica, estabelece o dia 22 de julho como um dia de homenagem a ela, destaca a sua importância como a primeira que esteve presente na ressurreição de Jesus, o papel dela como evangelizadora, como seguidora fiel e devotada de Jesus, e atribui-se que esses epítetos todos que ela recebeu é que ela era uma personalidade atuante, falava quando as mulheres não podiam falar, se dava opiniões, entrava na sinagoga, então eles deram-lhe o epíteto de pecadora. Então, é muito interessante nós conhecermos uma Madalena que hoje é conhecida como a apóstola dos apóstolos. Veja que interessante. Outra mulher que também, muitas vezes, é confundida com Madalena, porque existe realmente a mulher adúltera. Existe a mulher adúltera. Então, Jesus viera de Jerusalém e ele estava ensinando. E, em meio àquele alvoroço, um grupo de fariseus traz uma jovem que havia sido surpreendida em adultério. Eles a jogam no chão e, naquela época, quem era apanhado em adultério partia para o apedrejamento. E ela sabia disso. Então, veja que, mais uma vez, reafirma-se aí o controle do homem sobre a sexualidade da mulher. E aqueles homens, então, além de eles quererem fazer a lei, eles também queriam armar alguma coisa para que Jesus se pronunciasse. Eles a jogam no chão, ela não ergue os olhos, fica ali prostrada e conhecia a penalidade, sabia o que a esperava. Eles gritam, querem que Jesus se pronuncie. Dizem esses estudiosos que Jesus se abaixa e fica escrevendo no chão, fazendo desenhos, escrevendo na areia, sinais, palavras e frases. Esses estudiosos dizem que ele escrevia a marca moral daqueles homens que estavam ali. Tanto que, quando ele se levanta, os homens veem aquele entre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E consta que dos mais velhos foram se afastando, todos eles, até que não ficou ninguém. E aí Jesus pergunta, escuta, cadê os homens que te... Ela falou, não tem mais ninguém. Meia voz, ela diz para ele. Ele ouve e diz para ela, olha, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornas a pecar. E Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, ele conta que ela não podia mais ficar em Jerusalém. Ela procura Jesus, fala isso para ele, Jesus a conforta e diz para ela que onde ela fosse, ele estaria com ela. 10 anos são passados e nós vamos encontrá-la numa casa pequena, conta a Amélia Rodrigues, em Tiro, e ela ali recebia enfermos, todos aqueles que não tinham onde comer, onde morar, e para todos eles ela pensa as feridas, cuida,
acompanha até quando morre, sempre falando de Jesus e sendo também uma evangelizadora. Maravilhosos esses exemplos para a gente, né? Sim. Nossa conversa está maravilhosa, mas infelizmente nosso tempo já terminou. Tudo bem. Agradeço muito, a gente agradece muito a sua presença, todo esse conteúdo, acho que são reflexões interessantíssimas e importantíssimas para todos nós, homens e mulheres, tomarmos como exemplo realmente, né? Nessa encarnação. E Jesus, nessa síntese todas, se nós fôssemos aprofundar, nós veríamos um fundamento de um mundo de amor, de valorização, não só da mulher, e isso ele o fez de uma forma precisa, porque ele estava exatamente sem fazer um discurso, sem escrever nada, através da proposta de respeito ao direito do semelhante, elevando a mulher à sua categoria de igualdade entre todos nós, homens e mulheres. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos levar esses exemplos todos para a nossa caminhada, né? Então, o programa Visão Espírita chega ao final. Aproveitem para curtir as nossas redes sociais, seguir, né, no Instagram, no Facebook, se inscrever aqui no YouTube e também ativar o seu sininho de notificação. Tenham todos uma boa semana e até mais. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.